Durante 2000 anos, a narrativa predominante nos disse que o homem mais famoso da história passou o auge da juventude, sabe? Trabalhando quietinho numa carpintaria no Oriente Médio. É tipo, apenas esperando o momento certo para aparecer e começar tudo. Exatamente. Mas, olha, escondidos nas montanhas da Etiópia e sob as areias do deserto, manuscritos antigos contam uma história que é radicalmente diferente. Uma história que muda completamente a figura que a gente conhece, né? Aham. É uma narrativa secreta sobre uma jornada épica de 18 anos pelo Egito e pela Índia, e o objetivo não era só aprender, mas essencialmente, hackear o código da experiência humana. E é um material bem audacioso porque questiona dogmas de séculos. Com certeza, e hoje o nosso mergulho profundo nas fontes vai focar exatamente nesse mistério, sabe? O período oculto entre os 12 e os 30 anos de Yeshua, a figura que a gente conhece como Jesus. E só para situar quem está acompanhando a gente, o material base de hoje é um roteiro fascinante do canal Iluminadamente. Eles focam muito em textos gnósticos e apócrifos. E a nossa missão aqui é analisar de forma totalmente imparcial essas alegações. Eu vejo a história oficial como se fosse uma biografia da figura mais influente da humanidade, mas de onde arrancaram 2/3 das páginas. Nossa, essa é uma ótima analogia. Arrancaram exatamente a parte onde ele se desenvolve. Pois é, certo? Vamos destrinchar isso. Porque a ideia de que esses anos perdidos escondem um manual prático de elevação da consciência muda absolutamente tudo que nos foi ensinado. Muda mesmo. E o que a gente precisa estabelecer logo de cara é que o nosso foco não é debater teologia tradicional, sabe? Nem invalidar a fé de ninguém. Claro, não é sobre isso. A gente está aqui para investigar uma narrativa textual alternativa, certo? Isso. O material que a gente está analisando propõe uma inversão total de perspectiva. Nesses documentos resgatados de mosteiros e cavernas, Yeshua não é retratado como aquele milagre divino instantâneo. Aquele que já nasceu com todas as respostas prontas e não precisa fazer esforço. Exato. Pelo contrário, a fonte descreve ele como um iniciado ativo, sabe? Um investigador super profundo, um verdadeiro alquimista da consciência. Alguém que buscou conhecimento prático com o suor mesmo. E se essa busca gigantesca realmente aconteceu, a primeira grande pergunta que fica martelando é por que ela foi deletada da história oficial. E as nossas fontes indicam que, para entender o motivo desse apagamento, a gente precisa voltar no tempo. É um cenário digno de um thriller político, tipo de cinema. Caramba! O texto fala de monges eremitas da Igreja Ortodoxa Etíope, né? Isso mesmo. Monges vivendo em mosteiros praticamente inacessíveis lá nos penhascos de Geralta, guardando textos antigos a 7 chaves. E isso junto com os famosos manuscritos encontrados em Nag Hammadi, que trazem uma visão bem diferente. A alegação central do roteiro do Iluminadamente é que lá no ano 325, durante o Concílio de Nicéia, a coisa mudou. Sob as ordens do imperador Constantino, certo? Exato. A sede de Roma decidiu censurar e queimar milhares de pergaminhos. O objetivo? Criar um Messias passivo. Tipo uma figura distante e intocável. Perfeito. Uma figura para ser adorada através da culpa e do medo, e não através do empoderamento pessoal. Isso levanta uma questão importante sobre a própria infraestrutura do poder na antiguidade. Como assim? Você diz politicamente? Sim. O Concílio de Nicéia não foi só um debate religioso. A fonte detalha que foi uma manobra de sobrevivência de um império que estava rachando ao meio. Constantino precisava de obediência. Entendi. Então imagina o perigo absurdo que um mestre forjado pelo próprio esforço representaria para esse sistema. Nossa, seria a ruína deles. Porque se a divindade é externa e inatingível, a única reação possível do cidadão comum é baixar a cabeça e aceitar, sabe? E aí os sacerdotes se consolidam como os únicos intermediários entre a humanidade e o divino. Ninguém tem acesso direto. Exatamente isso. Sabe, isso me faz pensar numa analogia bem moderna. Eu fico chocada com como isso se parece com software. Software? Como assim?
Tipo, a visão canônica que acabou vencendo em Nicéia é como se a humanidade recebesse um software milagroso, já empacotado e pronto. A pessoa não faz a menor ideia de como a programação funciona. Ah, tô entendendo. Ela só clica no botão e o milagre acontece. Pois é. E a gente passa a vida agradecendo ao programador invisível pela licença de uso. Já a narrativa desses manuscritos etíopes e gnósticos mostra um cenário muito diferente. É como acompanhar ele criando o código, né? Exato! É como acompanhar esse jovem passando 18 anos aprendendo a programar do zero, entendendo a linguagem de máquina, testando o código, sofrendo e falhando até criar um sistema operacional totalmente liberto. E a implicação prática disso é enorme. Porque se ele escreveu o código a partir de uma base puramente humana, qualquer pessoa, qualquer um de nós... Poderia atingir esse mesmo nível de libertação se aplicasse o mesmo método. Uau! Pois é. A analogia do software ilustra muito bem a premissa. Mas a gente precisa dar um passo adiante para entender o nível real da ameaça para Roma. Não era só sobre ter o código aberto, né? Não mesmo. Era um sistema que tornava toda a corporação de sacerdotes completamente obsoleta. Segundo o canal Iluminadamente, essa democratização foi vista como uma heresia imperdoável. Porque tira o poder da instituição e devolve para o indivíduo. E o material diz que ele começou super cedo, certo? O texto narra que, já aos 13 anos, esse jovem tinha uma compreensão da estrutura da realidade que deixava os doutores da lei lá no templo totalmente perplexos. Mas só a teoria não bastava para ele. Exato. O roteiro insiste que ele precisava da experiência empírica, a gnose pura. Aquela sabedoria que não dá para ensinar só com palavras, sabe? Ela tem que ser sentida na biologia do corpo. E essa é a urgência que obriga ele a sair de casa. O que nos leva ao primeiro destino geográfico dessa jornada oculta. Segundo as fontes, ele voltou para o mesmo lugar para onde a família tinha fugido quando ele era bebê, o Egito. Mas dessa vez ele volta não como um refugiado, e sim como um estudante procurando as escolas de mistério. Isso, o roteiro aponta passagens pelos grandes templos de Heliópolis e um contato muito profundo com comunidades isoladas ao redor do Lago Mariotes. Lá ele encontra os terapeutas. Uma ordem mística muito antiga focada em cura. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Para esses terapeutas, a ideia de medicina não era curar um sintoma físico com um emplastro ou uma poção. Era algo muito mais profundo, não era? Muito. Eles enxergavam a doença como uma desafinação da alma, um desequilíbrio causado pelo atrito com as frequências pesadas do plano material. E a profundidade cosmológica dessa ideia é exatamente o que sustenta o pensamento gnóstico. O material faz um paralelo que é quase assustador com a física quântica e a biologia de hoje em dia. Sério? Como eles conectam isso? Para entender o que ele estava aprendendo no Egito, a gente tem que olhar para os conceitos de arcontes e demiurgo, que as fontes citam o tempo todo. Ah, os criadores desse mundo material. Isso. Os textos sugerem que o mundo físico não foi criado pela fonte original de luz, mas sim por um arquiteto cego, que é o demiurgo. E ele construiu a matéria como uma espécie de labirinto denso. E os arcontes seriam o quê nessa história? Eles seriam os guardiões dessa prisão vibracional. Na linguagem moderna, a gente poderia comparar o demiurgo a uma inteligência artificial corrompida que esqueceu de onde veio. E os arcontes seriam os algoritmos, tipo isso? Perfeito. Algoritmos desenhados especificamente para manter as centelhas de luz presas na simulação. E eles extraem a energia das pessoas através do medo, da dor e de ciclos de reencarnação sem fim. Caramba. Então a matéria em si seria a prisão. E quando a fonte fala em desafinação da alma, a imagem que me vem na cabeça é de um violão. Um violão, faz sentido, continua. Tipo, se um músico toca um acorde e o som sai horrível, ele não joga a madeira do violão no lixo. A culpa não é da caixa acústica em si. É a tensão da corda que tá na vibração errada, sabe? Ah, totalmente. A corda está tensionada pelas frequências dos arcontes. Exato. O que essas fontes parecem sugerir é que o corpo humano é essa caixa acústica e a doença é só a corda esticada na frequência da escassez que esse sistema impõe. E o treinamento dele no Egito seria aprender a se tornar o mestre supremo dessa afinação acústica interna? O texto fala sobre ele aprender a respirar a luz e até alterar a estrutura vibracional do próprio sangue.
Na prática, é dominar a própria biologia através de ressonância. E a mecânica de como isso funcionaria, segundo o material, é baseada na ideia de que o nosso DNA não é só química. É um código de informação que está congelado. Esperando um gatilho para acordar, né? Isso. Ele precisa de uma frequência específica para despertar. No Egito, os terapeutas chamavam ele de o estrangeiro da luz. E o vídeo foca que esse treinamento não era sobre aprender algo de fora. Era mais sobre lembrar, então. Exatamente. Era um processo ativo de recordar, eletrizar o próprio sangue com um estado de consciência elevado para quebrar a amnésia do demiurgo. Uau! Se a morte e a doença são ilusões técnicas dos arcontes, modular a frequência era provar que a consciência humana é superior à matéria. É o hackeamento supremo do próprio corpo. Certo. Mas aí me bate uma dúvida prática. Se ele conseguiu afinar essa guitarra interna no Egito, isso resolve só o problema dele. O mundo lá fora continuava sendo operado por esses governantes invisíveis. Pois é, a matriz continuava rodando lá fora. Então, como ele pegaria essa tecnologia interna e usaria contra um sistema de controle tão gigante? É aí que o manuscrito aponta o próximo passo. A fonte relata que ele saiu do Egito direto para o deserto da Judéia. Mais especificamente as cavernas de Qumran, né? Lá perto do Mar Morto. Isso, para viver com a seita dos essênios. Os textos dizem que eles viviam em isolamento extremo, para fugir da corrupção das cidades e se preparar para uma guerra definitiva contra as sombras. Uma guerra bem diferente do que a gente imagina. Muito diferente. Eu confesso que eu dei uma travada nessa parte do material. O texto afirma que eles não usariam espadas ou armas físicas, mas lutariam usando a frequência pura da consciência desperta. E como se faz isso? É o que eu me pergunto. Como exatamente se luta uma guerra estrutural só emitindo ressonância no meio do deserto? Olha, para decodificar essa guerra de frequências, a gente precisa olhar para o conceito de logos. Isso era muito debatido entre os essênios e o jovem Yeshua. Logos seria a palavra original? Exato. Nos textos antigos, o logos é o verbo primordial, a palavra vibrante que sustenta o tecido real da existência. A tese gnóstica é que os arcontes não criam nada do zero, eles só parasitam e distorcem a vibração do logos. E essa distorção é o que a gente percebe como a realidade cheia de sofrimento. Isso, é um ruído constante. Deixa eu tentar visualizar a mecânica disso. É como se esses arcontes operassem uma gigantesca torre de rádio pirata transmitindo uma estática altíssima. Uma estática de medo e dor. Aham. Um ruído ensurdecedor de ansiedade e sobrevivência que abafa a música suave do logos original. Perfeito. Então, se a arma deles é o ruído, emitir essa frequência pura da consciência seria o equivalente místico de ligar um fone de ouvido com cancelamento de ruído. A consciência treinada anularia a estática. O cancelamento de ruído é um ótimo ponto de partida. Mas a mecânica descrita vai muito além de só se proteger. Um fone emite uma onda que neutraliza o barulho só para você, né? Só o usuário fica no silêncio. Mas o material sugere que o objetivo dos essênios era emitir uma onda de logos tão potente que começaria a dissolver a própria ilusão da matéria ao redor deles. Caramba, então não era só bloquear a estática, era explodir a antena de transmissão. Destruir a torre através de interferência de ondas. O treinamento no deserto era fundamental porque a realidade tátil seria uma projeção mantida viva pela mente fragmentada da própria humanidade. Entendi. E o isolamento servia para quê, exatamente? Lá em Qumran, o isolamento absoluto servia para submeter o corpo a uma privação sensorial extrema. Limpar o indivíduo de qualquer resposta automática ao medo, porque o medo é a comida do sistema arcônico. Incrível. Então o deserto foi tipo um campo de testes pesado para estabilizar esse cancelamento de ruído. Mas as nossas fontes apontam que o Oriente Médio foi só o laboratório inicial. A jornada ainda ia muito mais longe. Sim. Aparentemente, para achar a chave de saída desse labirinto material, ele precisou buscar algo que nem existia na tradição ocidental. O roteiro do Iluminadamente cita registros encontrados no Himalaia. Em mosteiros budistas de Ladakh, certo? Isso mesmo. Mosteiros isolados que falam sobre os anos de estudo de um mestre ocidental que eles chamavam de Isa.
A fonte diz que ele percorreu a Rota da Seda, Sentando com brahmanes na Índia Antiga e monges budistas. E o objetivo era fundir a gnose ocidental com a ciência do vazio do Oriente. conectando o Plaromata dos gnósticos com o Sunyata do budismo antigo. Então, o que isso tudo significa na prática? O que é fascinante aqui é como o Oriente entregou a peça que faltava no quebra-cabeça. No Ocidente, o foco era lutar contra os arcontes. No Oriente, ele aprendeu a ciência da desidentificação. O reino dos céus deixa de ser um lugar de ouro nas nuvens ou um clube VIP para quem segue regras morais. Exato, vira um estado de frequência mental e fisiológica. A fonte argumenta que o mestre percebeu que a matéria é mantida coesa pela força do apego humano. Nossos desejos e medos são as âncoras. Nossas âncoras na grade do demiurgo. E o sunyata, que é o vazio primordial, entra como a tecnologia espiritual suprema. Ao se esvaziar na Índia, a consciência dele ficou escorregadia demais para o sistema agarrar. Uau! A união disso com o pleroma destrói o monopólio da salvação das religiões organizadas. Porque se o reino é uma frequência, tipo uma estação de rádio, você não precisa pagar dízimo para construir um prédio de pedra. Não mesmo. E não precisa de um intermediário autorizado para ligar o sinal. Você só precisa da sua antena interna afinada e girar o dial da sua própria consciência. É libertador. O roteiro menciona que, lá no Oriente, ele mapeou como o medo é injetado no sistema nervoso e aprendeu a desativar essa biologia do pânico. Um conhecimento tático brilhante. E é acumulando esse arsenal invisível, a cura egípcia, a disciplina dos essênios e o vazio oriental, que chegamos ao ápice dessa análise. Aos 30 anos, ele volta à Judéia. E a fonte diz que ele volta com a autoridade da Ordem de Melquisedeque. E esse conceito exige muita atenção, porque nas fontes gnósticas, essa ordem não é uma hierarquia humana onde você paga uma taxa e entra. Não é um clube de sacerdotes terrestres. Não. É descrita como uma linhagem energética, que opera fora da percepção linear do tempo. Quando ele retorna ancorando isso, o choque na Judéia não é um debate político. É um choque biológico e vibracional contra o sistema. O próprio som da voz dele, as palavras tinham uma harmonia tão pura com logos que desestabilizavam fisicamente as frequências de medo dos sacerdotes. Imagina o pânico da instituição sentindo a própria base tremer só com o som da voz dele. E é essa ameaça energética real que nos leva à ressignificação mais chocante que o canal aponta: a crucificação. E aqui é onde o material vira de cabeça para baixo séculos de dogmas. Porque a fonte alega que a cruz não teve nada a ver com pagar por pecados ou gerar dívida de culpa. Pelo contrário, o texto argumenta que, para os iniciados, foi o experimento final e mais extremo daquela ciência de desmaterialização da consciência. A demonstração ao vivo de que a carne não limita a luz. E o mais doido, a fonte afirma que esse evento criou uma rede magnética de proteção em volta da Terra. Uma espécie de roteador cósmico para ajudar outras almas. Hackeando o famoso DNA lixo da biologia moderna, que o texto diz que é só um código dormindo. A ideia é que, ao enfrentar a dor máxima da simulação, sem ceder à frequência do medo ou do ódio, o mestre quebrou o teto da matriz. Ele injetou um vírus de luz no núcleo do demiurgo. A memória de como escapar ficou gravada no nosso DNA coletivo. Mas aqui eu preciso interromper, com uma dúvida puramente prática sobre a fonte. Manda. O que tá pegando? Se ele hackeou a simulação e ativou esse Wi-Fi espiritual imune aos arcontes, por que 2000 anos depois o mundo ainda está no mesmo loop de opressão? Essa é a grande questão que afasta muita gente. Pois é. A gente vê guerras por recursos, consumismo insano e a matriz focada no medo. Se o teto rachou, por que os governantes invisíveis continuam vencendo com tanta facilidade? O material analisado tem uma resposta muito dura, mas objetiva para isso. A rede existe, o código está no DNA, mas o livre-arbítrio continua sendo a regra principal. Então o despertar não é obrigatório. Não é? Usando aquela nossa metáfora de software, não é uma atualização que o sistema instala na marra enquanto você dorme. A porta foi arrombada, mas você tem que escolher levantar e passar por ela. E o sistema de controle
obviamente, percebeu a porta aberta, né? Exatamente. A tese é que os arcontes mudaram de tática. Eles trocaram a opressão violenta da antiguidade pela cultura moderna da distração profunda. Caramba! Quer dizer que a estática do rádio pirata só mudou de formato? Em vez de chicotes na praça, a gente tem algoritmos. Perfeito. O medo ainda está lá, mas embalado em ciclos de notícias de 24 horas e redes sociais que viciam nossa dopamina. E o ritmo de vida fica tão insano que alcançar aquele silêncio interno do deserto vira uma missão quase impossível. O ruído hoje abafa proativamente o que a fonte chama de despertar da soberania espiritual. O manual está aí, mas a maioria escolhe entregar a energia para a matriz reagindo a estímulos externos, sabe? É muito mais fácil clicar na rede social do que fazer 18 anos de trabalho interno. Isso coloca um peso monumental nos nossos ombros. E amarrando tudo hoje, o que essa fonte antiga oferece é uma visão muito rebelde. E empoderadora, né? Tira Yeshua do papel de salvador passivo. Aquele que você só agradece e ele resolve tudo num estalar de dedos. Em vez disso, coloca ele como o cientista supremo da alma. Alguém que testou na própria biologia uma tecnologia que está latente nas nossas células. A grande contribuição desses textos marginais como os de Nag Hammadi é recuperar essa autonomia. A visão oficial apagou o método, porque o indivíduo sem método depende da instituição. Com certeza. Alguém que reconhece que é um instrumento acústico divino fica ingovernável pelo medo. E lembra daquelas páginas arrancadas da biografia que a gente falou no começo? Lembro, claro. Talvez a grande lição seja que elas não foram destruídas, elas só mudaram de mídia. Foram escondidas dentro do nosso código genético, esperando a gente ter coragem de silenciar o ruído para ler. Que reflexão maravilhosa para fechar a análise. E para encerrar de verdade o nosso mergulho profundo de hoje, eu quero deixar uma fagulha final para quem está escutando. Algo que o roteiro cita bem rápido no fim, mas que explode a cabeça. Opa, qual é a teoria? A fonte diz que a única pessoa na Judéia que compreendeu 100% essa gnose complexa que Yeshua trouxe do Oriente foi a companheira de jornada espiritual dele, Maria Madalena. Olha só, a figura do feminino divino. Exato. E isso lança um questionamento provocativo. Se os 18 anos isolados focando na energia masculina serviram para desvendar as engrenagens da dominação arcôntica, o que o apagamento proposital do feminino divino da história ainda esconde sobre o equilíbrio entre luz e sombra na nossa própria expansão de consciência? Uau! É uma peça gigante do quebra-cabeça que deixaram de fora. Pois é. Fica a reflexão profunda para quem continua buscando. E a gente se vê no próximo Mergulho nas Fontes.